Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos à casa do Senhor. Aos corajosos que conseguiram chegar ao nosso primeiro culto da manhã, com este frio todo, não é? Mas ainda bem que nós temos o calor do Senhor no nosso coração. E nós queremos exaltar o nosso Deus. O nosso tempo aqui é um tempo de concentração na palavra do Senhor e nós hoje vamos celebrar a ceia. Então, antes de entrarmos nesse tempo de culto, eu convido os irmãos a cada um de nós, em oração silenciosa, individual, prepararmos a nossa mente e o nosso coração para este tempo de culto, enquanto nós ouvimos o nosso prelúdio musical. Amém. Esta é a verdade que a palavra de Deus nos transmite. Há uma paz que nós obtemos apenas através daquilo que o Senhor fez por nós. Um lugar onde nós podemos deixar a nossa carga e parar de a carregar. O Senhor é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza. E desde o Antigo Testamento, mesmo antes de Jesus, aqueles servos do Senhor que entraram em comunhão verdadeira com Deus entenderam isso e declararam isso. E nós vamos ler um texto no qual o cântico do salmista é exatamente este. Eu convido os irmãos a ficarem de pé para nós fazermos a leitura de forma responsiva do texto que encontramos do cântico de Davi em 2 Samuel 22. E diz assim: O Senhor é o meu rochedo, a minha fortaleza e o meu libertador. É meu Deus, a minha rocha, nele confiarei. É o meu escudo e força da minha salvação, o meu alto retiro e o meu refúgio. Ó meu Salvador, da violência tu me livras. Ao Senhor invocarei, pois é digno de louvor. Assim serei salvo dos meus inimigos.
Na minha angústia invoquei ao Senhor. Sim, a meu Deus clamei. Do seu templo ouviu ele a minha voz e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Então se abalou e tremeu a terra. Os fundamentos dos céus se moveram. Ele abaixou os céus e desceu, e havia escuridão debaixo dos seus pés. Pelo resplendor da sua presença acenderam-se brasas de fogo. Estendeu do alto a sua mão e tomou-me, tirou-me das muitas águas, livrou-me do meu possante inimigo e daqueles que me odiavam, porque eram fortes demais para mim. Porém, o Senhor se fez o meu esteio, conduziu-me para um lugar espaçoso, livrou-me, porque tinha prazer em mim. Recompensou-me o Senhor conforme a minha justiça, porque guardei os caminhos do Senhor. Fui perfeito para com Ele e guardei-me da minha iniquidade. Tu, Senhor, és a minha candeia. E o Senhor iluminará as minhas trevas. Pois quem é Deus, senão o Senhor? E quem é rocha, senão o nosso Deus? Deus é a minha grande fortaleza, e Ele torna perfeito o meu caminho. Por isso, ó Senhor, louvar-te-ei entre as nações, e entoarei louvores ao teu nome. Amém? Nós exaltamos o Senhor porque Ele é a nossa rocha, a nossa fortaleza, a nossa segurança. E para o ser, foi preciso que Ele viesse aqui viver a nossa experiência. Ele veio à terra, Ele viveu aqui entre nós, Ele morreu dando a sua vida para que nós pudéssemos voltar à comunhão com o Pai e ascendeu ao céu e está à direita de Deus. E nós vamos louvá-lo por causa disso, porque Ele merece a nossa exaltação. Cruz, minha culpa pagar, e da cruz foste a morte, e da morte para a vida, o teu nome exaltarei. Senhor, nós exaltamos o teu nome porque tu és digno de adoração e só tu és digno. Nós te louvamos pelo milagre incompreensível, pelo mistério da encarnação. Tu vieste estar aqui entre nós e para servir, para dar a vida. E nós te adoramos, Senhor, porque tu mereces a nossa adoração. Obrigado pela tua salvação, que hoje nós celebramos de uma maneira tão específica, lembrando o sacrifício que foi feito por nós. Recebe, Pai, a nossa adoração. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Não podemos nos abraçar como seria bom num dia de frio, não era bom agora dar umas pancadinhas a ver se aquecíamos o vizinho do lado. Bem, se o irmão vem com família, então abraça a família para dessa maneira demonstrar que está a abraçar todos, não é? E aqueles que não podemos abraçar, pelo menos podemos saudar à distância, não é? Veja quem está à sua volta, dê um tchauzinho, é o que nós podemos fazer nesta circunstância. Os irmãos podem sentar-se. A palavra do Senhor nos diz que nós devemos celebrar com alguma frequência aquilo que Jesus nos deixou para recordar o seu sacrifício. Instruindo a igreja lá em Corinto, Paulo dizia aos crentes daquela igreja: eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão
e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Nós recebemos da parte do Senhor o sacrifício maior. É tão complicado e mesmo impossível para nós, na nossa limitação, compreender como é que o Deus da vida, o Deus da criação, pôde-se fazer um de nós. Ele nos fez à sua imagem e depois Ele veio tomar esta forma, esta imagem que Ele tinha nos dado. Mas mais do que isto, ainda é mais difícil compreender como é que, sendo Ele o Deus Todo-Poderoso e vindo viver entre nós, Ele toma a forma de servo. Ele perfeitamente podia ter vindo para ser o imperador do mundo, o rei de todas as terras. Não, Ele veio servir. Nasceu entre gente simples, viveu entre os pobres, ministrou entre os carentes. Esta foi a sua vida, este foi o seu exemplo para nós. E depois ainda, para ficar mais complicado, Ele dá a sua vida. Como é que o Deus da vida pode experimentar a morte? É difícil, não é? Não dá para entendermos, mas é o que a Bíblia nos diz, é mistério, irmãos. Há um lugar até onde nós podemos ir, a partir de certa altura, é a fé, é a gratidão, é o louvor que está no nosso coração para agradecer ao Senhor aquilo que Ele fez por nós. A nossa resposta diante daquilo que é a sua dádiva por nós é a nossa consagração. Meu coração, meu corpo, minha mente, minha alma, eu entrego ao Senhor. E antes que nós tomemos o pão, eu vou convidar os irmãos para que nós cantemos. Sentados mesmo, vamos cantando. O irmão pode ir tirando aí o elemento do pão que nós vamos tomar a seguir, mas vamos louvar ao Senhor fazendo esta oração de consagração neste momento. Meu coração, meu corpo, minha mente, minha alma, eu entrego a Ti, ó Senhor. Eu entrego a minha vida em sacrifício vivo, ó Senhor, guia-me. Meu coração, meu corpo, minha mente, minha alma, eu entrego a Ti, ó Senhor. Eu entrego a minha vida em sacrifício vivo, ó Senhor, usa-me. Pai, nós te louvamos pelo teu sacrifício por nós. Te louvamos, Senhor, porque tu tomaste corpo semelhante ao nosso. Entendes a nossa vida, as nossas limitações. Quando hoje passamos frio, Senhor, tu sabes o que é isso. Também um dia aqui, em corpo físico, passaste frio. Tiveste fome, cansaço e tudo para que nós pudéssemos compreender que és o advogado supremo, o único mediador entre Deus e o homem. O teu sacrifício nos garante esta paz. E nós devolvemos, Senhor, a nossa adoração, entregando a Ti também as nossas vidas, o nosso corpo, a nossa alma, a nossa vontade, para que Tu sejas aquele que nos dirige. Recebe, Senhor, o nosso louvor. Nós te pedimos em nome de Jesus. Lembrando o sacrifício de Jesus, comamos o pão. Todo o sistema sacrificial do Antigo Testamento apontava para o derramamento de sangue. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Por isso o Senhor Jesus, naquele dia, depois de cear, semelhantemente tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança do meu sangue.
Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. O sangue tem o símbolo de vida, tem o símbolo de sacrifício, tem o símbolo de esforço, tem o símbolo de dar o máximo. Quando alguém diz, eu dei o meu sangue, significa que deu o máximo que podia dar de si mesmo, não é? Eu sangrei nesta situação, significa que foi mesmo um esforço máximo, e foi isso que Jesus fez por nós. Ele deu o seu sangue por nós, para que nós possamos ter este descanso. Se Ele foi até a este extremo por nós, e essa é a lógica que o apóstolo Paulo usa, se Deus deu o seu Filho por nós, como não nos dará com Ele todas as outras coisas? Porque continuar a carregar o fardo, se nós podemos descansar nele. Dizem que o homem, a certa altura, estava numa estrada carregando um fardo muito pesado. E então um sujeito que vinha numa pick-up, não é? Parou para lhe dar boleia. Não, entra aí, homem, aproveita, não é? Salta aí para trás. E o senhor entrou então na parte de trás e o carro arrancou novamente. Mas um bocadinho mais à frente o senhor olhou pelo retrovisor e o sujeito tinha entrado na parte de trás com o carro e continuava com a carga nas costas. Então ele parou o carro de lado e disse, meu amigo, eu estou-lhe a dar boleia, descanse o seu fardo. Não precisa de carregar o fardo enquanto eu estou a levá-lo. E nós às vezes fazemos isso, o Senhor nos carrega, Ele quer nos levar e Ele quer dizer, descansa o fardo. Eu dei o meu sangue por ti para que tu pudesses descansar. E nós continuamos a carregar o fardo, apesar daquilo que Ele já fez por nós. Não é isso que nós precisamos. Nós podemos fazer como o cântico diz, as ânsias te darei, as cargas desta vida te entregarei. E enquanto nós nos preparamos para tomar o cálice e lembrar o sangue de Jesus, nós vamos cantar isto. E quando terminarmos de cantar este cântico, o pastor Samuel vai nos dirigir numa oração antes de nós tomarmos o cálice. As ânsias te darei, as cargas desta vida te entregarei. E quando eu não souber o que fazer, lançarei sobre ti meu viver. As ânsias te darei, as cargas desta vida te entregarei. E quando eu não souber o que fazer, lançarei sobre ti meu viver. E quando eu não souber o que fazer, lançarei sobre ti meu viver. Ó Pai, nós te louvamos pelo Teu cuidado por nós. Nós te agradecemos, ó Pai Santo, pela salvação que temos em Cristo. Obrigado, ó Pai, porque podemos colocar a nossa carga, o nosso fardo, o nosso peso sobre o Senhor Jesus Cristo, porque Ele veio exatamente para aliviar a nossa dor. Obrigado porque Ele morreu naquela cruz horrenda, derramando o seu sangue para a nossa salvação. E nós só podemos ter a certeza da nossa salvação confiando naquilo que Ele realizou por nós. Obrigado pelo seu sacrifício, obrigado pelo teu grande amor, obrigado pela tua dádiva. Abençoa o teu povo aqui reunido. Enquanto nos lembramos desta obra maravilhosa, em memória daquele que morreu por nós, abençoa cada filho teu, cada filha tua aqui presente. Abençoa as nossas famílias. Abençoa as nossas vidas, ó Pai Santo. Esta é a nossa oração de gratidão e de louvor. Em nome de Jesus. Amém. Toma o cálice, meu irmão, lembrando o sangue de Jesus que foi derramado, para que nós pudéssemos lançar as nossas cargas e fardos sobre ele. Tomemos o cálice.
Queremos dar novamente as boas-vindas a todos os irmãos, os visitantes que estão connosco. Se o irmão ainda não tinha participado da nossa ceia neste formato, é o formato possível hoje para que nós possamos ter a ceia sem que haja maior possibilidade de contaminação e de contágio. À saída, o irmão vai encontrar o local onde poderá lançar fora, não é, aquilo que sobrou, o seu copinho, etc. Aquela pegazinha, se quiser levar consigo, pode levar, fica de recordação. Se quiser deixá-la ali, também pode deixar, de alguma maneira ela pode ser reutilizada na próxima ceia. Está errado. Está muito mal. É um desastre. Não há nada que se aproveite. E por aí vai. De vez em quando, nós nos vemos em situações em que olhamos. Pode ser uma pessoa, pode ser uma instituição, pode ser uma forma de fazer as coisas que levantam a nossa reprovação. E nós somos assim, somos seres humanos, quando nós não gostamos de alguma coisa, nós normalmente damos a nossa avaliação negativa. Bem, em primeiro lugar, é bom lembrar que nós temos que ser cuidadosos para não apreciar precipitadamente. E lembrar que, independentemente daquilo que nós olhamos, se as coisas são feitas de uma certa maneira, há um motivo para elas serem feitas assim. E se nós não sabemos a razão, se calhar devemos pensar um bocadinho e esperar um bocadinho antes de passar um atestado. Esta é a forma como nós gostaríamos que fizessem connosco. Mas mesmo quando nós entendemos que algo não está bem, que algo precisa ser corrigido, e nós temos alguma crítica a fazer e alguma falha a apontar, a pergunta também deve ser a seguinte: ok, e depois? Ok, isto está mal, então não se faz mais assim. Então vai-se fazer como? Isto está errado, não pode ser desta maneira. Ok, sim senhor, você não gostou, não concordou, acha que está mal. Tem uma proposta para melhorar? Tem algo para acrescentar? Ou é apenas crítica? Na prática, o que acontece muitas vezes, se calhar na maioria das vezes, é que nós avaliamos, criticamos, derrubamos, mas não apresentamos alguma coisa viável para ficar no lugar daquilo que nós derrubamos. A sabedoria nos diz que nós não devemos tirar alguma coisa sem pôr alguma coisa no lugar. Imagine que você tem uma pilha, vai lá e tira o que está em baixo. Vai cair. Antes de você tirar, pense no suporte que você vai colocar. O que é que vai ficar no lugar daquilo? A alternativa tem que ser viável, possível, porque às vezes algumas propostas de alternativa são completamente impossíveis de ser aplicadas. Tem que ser válida, tem que melhorar a situação. Senão é melhor você não dizer nada. Imaginemos um professor que apenas critica o aluno. Entrega a prova no fim, a sua prova estava muito mal. Você tem uma negativa, você não percebe nada da matéria. O bom professor vai chamar o aluno e vai dizer: olha, querido, isto correu mal. Isto aqui não está bem, isto aqui não está bem. Se calhar, como tem uma turma inteira, vai fazer a correção da prova no quadro. Eu lembro-me dos bons professores que tive que faziam isto. Olha, o certo seria isto, que é para nós sabermos onde erramos. De que é que me serve receber uma prova em que vem um risco a dizer que correu tudo mal e o professor a seguir não explica como é que a coisa podia ser feita melhor? Graças a Deus, irmãos, a palavra do Senhor, ela não aponta apenas os erros, mas ela nos dá o caminho da solução. O apóstolo Paulo, como grande mestre que era, sabia isto. Nós temos andado a acompanhar a carta de Paulo aos Colossenses e nós vimos que Paulo, de forma sistemática, dura, afirmativa, direta, ele derrubou a heresia dos falsos mestres lá em Colossos. Estes indivíduos colocavam em causa a supremacia de Jesus, a suficiência de Cristo. E Paulo foi até aquilo que eles ensinavam e foi derrubando. Esta não é a forma de nós sermos salvos, esta não é a maneira de nós alcançarmos a maturidade cristã. O crescimento espiritual não se obtém desta maneira. Não é através de visões, revelações, culto de anjos, ritos, cerimônias, sacrifícios, vida ascética, nada disto. Mas, irmãos, Paulo era inspirado pelo Espírito Santo e, como bom mestre, ele não apenas mostra o erro. Ele a seguir vai dizer: ok, não é esta a maneira de fazer, a maneira certa é esta. E é o que nós vamos encontrar a partir do capítulo 3. E eu convido o irmão a abrir Colossenses capítulo 3. E nós vamos ler os primeiros versículos e vamos ler de pé em reverência à palavra do Senhor. Colossenses 3, de 1 a 4.
Diz assim: portanto, ou seja, há uma ligação com o que ele vinha dizendo, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Pai, ajuda-nos a entender a Tua palavra e usa o Teu Espírito, o autor da Escritura, a nos fazer perceber aquilo que é importante para as nossas vidas. Rogamos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar-se. Já dissemos muitas vezes, mas é bom o irmão ir ouvindo para guardar, as cartas do apóstolo Paulo respeitam sempre um esboço básico. Paulo começa com doutrina, com teologia. Os primeiros capítulos de Paulo são base doutrinária. Daí que as cartas de Paulo são a base da nossa doutrina. Nós vamos encontrar ali o sumo teológico daquilo que nós queremos. Mas Paulo não queria que os crentes tivessem uma vida cristã apenas intelectual. Então, na segunda parte da sua carta, ele pega a teoria, a teologia, a doutrina e ele diz quais são as implicações disto para a vida prática. Entendendo isto, como é que nós devemos viver? E a segunda parte das cartas de Paulo é muito mais fácil de interpretar, porque ela é direta, é objetiva, é ética. Paulo vai dizer as coisas, digamos assim, não é? Limpinho, limpinho, bem claro, para não haver dúvida. E é o que acontece em todas as cartas, nesta também. Nós tivemos a primeira parte que foi a teologia, ele deixou claro quem Cristo é, ele deixou claro a supremacia e a suficiência de Jesus, ele deixou claro que nós não precisamos mais nada para obter a salvação. Agora ele vai explicar quais são as implicações disto na vida do crente, na vida prática. E esta parte da carta vai desde o capítulo 3, versículo 1, até ao capítulo 4, versículo 6. É um trecho relativamente grande dentro daquilo que é a carta, que não é uma carta tão grande assim. É fácil nós dividirmos esta parte, este pedaço, digamos, ético da carta. Os primeiros 4 versículos, Paulo vai estabelecer o princípio da ética do crente. Qual é a base da forma como o crente deve viver. Depois ele vai explicar que, tendo este princípio como base, algumas coisas devem ser evitadas e algumas coisas devem ser desenvolvidas. E ele vai explicar o que evitar e o que buscar e desenvolver. E ainda no fim deste trecho ele vai então até ao ponto do pormenor da vida. E ele vai falar então como é que isso se aplica à esposa, ao marido, aos filhos, ao trabalhador, ao patrão. Ele vai até ao caso concreto e explica como é que nós vamos viver. Irmãos, eu sempre repito porque eu acho que é maravilhoso isto e para mim é extraordinário e me faz muito bem. É tão bom que a palavra nos dê os comos. Como? Não é? Porque às vezes a gente vê uma coisa muito bonita. Então e como é que se faz isso? Não posso dizer, é segredo, não é? Você já foi à casa de alguém e comeu aquele prato? Isto é uma maravilha. Dá-me a receita. Não posso dar. É receita. Segredo de família. Está bem, ok, muito obrigado. Quer dizer, só posso comer isso outra vez se vier aqui à sua casa. Então como é que é? Nunca mais vou experimentar isto. Então, não me mostre se você não me vai dar a receita. Se eu não vou poder experimentar, então não me diga mais, não é? Eu não vou ficar vindo aqui todas as semanas. Mas não, a palavra do Senhor não faz isto. Dá-nos o sabor e depois diz, olha, a receita é esta. Sabe como é que vai fazer? É assim que se faz. Que bom, irmãos, que nós temos os comos. Vamos então olhar para o texto. Estes versículos iniciais, Paulo começa mostrando que há uma ligação com a parte anterior, ou seja, há uma transição, mas a transição é bastante suave, não é? Ele vai continuar usando a mesma ilustração que ele estava a usar, lembram-se, a ilustração do batismo, falando sobre morte e ressurreição, não é? Morremos com Cristo, ressuscitamos com Cristo. E ele, utilizando ainda a mesma ilustração, ele vai então entrar na parte mais prática e a primeira palavra inicial dá a mesma ideia do seguimento. Portanto, tendo em conta que, ou com base naquilo que foi dito, não é? Percebendo e guardando sempre aquilo que já foi falado. Esta é a ideia que ele faz aqui. E a transição é suave. Se o irmão estiver a ler a carta toda, e esta carta é pequenina, lê-se num instante. E é bom nós fazermos isto, irmãos. Às vezes a gente gasta tempo no pormenor e é bom, mas regularmente nós devíamos ler o todo, para nós percebermos o completo, como é bonito. Ler a carta toda, lê-se no instante. E se o irmão ler inteira, nem sequer vai dar muito pela transição. Ela é bastante suave. Paulo escreve muito bem, ele é muito orientado pelo Espírito e fica fácil de nós percebermos. E ele então está usando aqui o portanto. Ele já tinha falado sobre o aspecto, digamos, negativo
do exemplo do batismo, da ilustração do batismo, que era o morrer, agora ele vai usar o outro lado desta ilustração, que é o lado positivo, ressuscitar. Porque nós que somos, não é, mergulhados nas águas batismais, infelizmente o pastor não nos deixa lá. É a preocupação de todos os que vão ser batizados. Será que o pastor tem experiência, não é? Irmão, olha, fique descansado que já batizei muita gente, não afoguei ninguém ainda. Então fique descansadinho que você vai sair, não é? Ressuscitar é a segunda parte da ilustração e é importante que nós saibamos o que é que vai acontecer. Então ele diz, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo. Ou seja, primeiro ele tinha dito, vocês morreram com Cristo. Vocês foram separados em Cristo, vocês foram separados. Com a morte de Cristo, houve um corte de tudo o que fosse método, estratégia, meio, forma humana de chegar à salvação. Porque aquilo que os hereges estavam ensinando era métodos humanos de chegar à salvação. Ritos, sacrifícios, esforço pessoal. Ele diz, cortou, morreu. Nós morremos para estas coisas, nós não pensamos mais nelas, nós estamos separados destas coisas, não gastamos o nosso tempo com elas. Mas é claro, então há uma vida diferente. Esta vida é a vida que nós temos com o Senhor. Nós ressuscitamos com Ele. E porque nós ressuscitamos com Ele, Ele diz então assim, buscai as coisas lá do alto. A diferença que existe é que separados das coisas que eram método humano de salvação, nós agora, na vida prática cristã, vamos elevar a nossa mente, elevar o nosso entendimento, elevar a nossa alma a uma esfera diferente de vida, que é a esfera espiritual, que é a esfera lá do alto. Ele diz, buscai. Esta palavra é muito forte. Buscar implica em desejo e em perseverança. Vamos ilustrar. Imagina, e já deve ter acontecido consigo mais de uma vez, você vai sair e vai a certo lugar e precisa de uma chave para entrar lá e de repente na hora de sair não acha a chave. Já lhe aconteceu, não é? E o que é que você faz? Apenas pensa no assunto? Não. Você agora tem que buscar a chave. E o que é que significa buscar aqui? Tudo o mais que você tinha que fazer fica de lado enquanto você não achar a chave. Não dá para fazer mais nada enquanto você não encontrar a chave. Não interessa o que é que havia na agenda. Agora, isto é a prioridade. Eu tenho que achar esta chave, então eu paro tudo. Para o barco. Para o mundo aí um bocadinho. Estanca o relógio. Eu tenho que achar a chave. Enquanto eu não achar a chave, não posso fazer mais nada. Paulo está-nos a dar a ideia, irmãos, aqui de prioridade para a nossa vida. O que é que tem que estar em primeiro lugar? O que é que tem que estar estabelecido? O que é que nós precisamos buscar com intensidade e perseverança? Busquem. Prioridade. Antes de fazerem outras coisas, vocês precisam ter esta noção. As coisas lá do alto. Esta é a vossa busca. Esta é a chave que vai abrir tudo mais que vocês vão fazer. É a vossa prioridade. As coisas lá do alto, irmãos, não significa que o Senhor nos chama para andar com a cabeça no ar, está bem? Não é para nós ficarmos a pensar, não é, no que está a acontecer no mundo espiritual. Algumas pessoas, infelizmente, tentam fazer isto. E como nós não conseguimos perceber o que é que acontece nesta esfera, muitas vezes gastamos muito tempo imaginando e criando fantasias, e não é isto que o Senhor nos chama certamente para viver, não é isto que Ele está a falar. Também o Senhor não nos está a chamar para viver no que diz respeito à ideia do céu. Vou parar agora, vou passar o resto da minha vida agora pensando no céu. Irmão, é bom pensar no céu de vez em quando, mas olha, você ainda não chegou lá. O Senhor ainda não o levou para lá porque você tem coisas para fazer aqui na terra. Portanto, não será isto que Ele está a falar. Ele está a falar sobre as prioridades. O lado alto são as prioridades e a forma de estar no reino do Senhor. No início da carta, capítulo 1, Paulo tinha usado uma ilustração, não sei se os irmãos se lembram, já faz umas semanas que nós passamos por lá. Ele diz, nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Lembram-se? Aquela ideia própria daquela época em que havia conquistas militares e quando um império conquistava outro, levava uma grande parte da população cativa de um lado para o outro. Ele diz que Jesus, como grande rei, vencedor, guerreiro, general de tropas, rei, imperador, chegou e ele nos levou para o seu reino agora. E ao chegar no seu reino, há uma outra forma de viver. Neste reino, Ele é Senhor, Ele estabelece as regras, Ele dá as prioridades e é a Ele que nós temos que ouvir agora. Ele é aquele que tem autoridade sobre as nossas vidas e sobre todas as coisas. Por isso Ele diz que está assentado à direita de Deus. Esta imagem é uma imagem própria do mundo da monarquia oriental, a ilustração é da realeza.
sentar à direita do rei era uma posição de alta responsabilidade, era o executor da vontade do rei. Daí vem a nossa expressão, o meu braço direito. Não é? Quando diz, esta pessoa é o meu braço direito. Quer dizer o quê? Não consigo fazer nada sem esta pessoa. Eu até tenho muitas ideias, mas quem põe as coisas na prática são esta pessoa. Esta pessoa é fundamental para a minha vida. Jesus está à direita do Pai. Ele é aquele que tem autoridade. Atenção, irmãos. Isso, dizer que Ele está à direita do Pai do céu, não quer dizer que Ele não tem autoridade na terra. Pelo contrário. Ele não está alienado da terra, mas Ele continua com toda a autoridade sobre aquilo que se passa aqui. E ao lermos isto, nós sabemos que isto significa que Ele está com toda a autoridade. Esta ideia já vinha desde o Antigo Testamento, 1000 anos antes de Jesus. Davi, lá no Salmo 110, salmo que vai ser citado por Jesus, no Salmo 110, 1, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha mão direita até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Este versículo foi usado pelo Senhor Jesus num dos debates com os escribas e fariseus. Ele disse, como é que vocês interpretam isto? Qual é o vosso entendimento disto? Então, como é que é? Ele está a dizer ao outro que é Senhor e que é soberano e que está à direita. Vocês entenderam isto? Eles não entenderam, ficaram confusos, tiveram dificuldade em responder. Jesus está exaltado e o crente está ligado a Ele por causa da ressurreição. Ressuscitados com Cristo, estamos ligados ao Senhor. Ele é agora aquele que tem autoridade sobre as nossas vidas. E por causa disto, nós devemos buscar intensamente as coisas lá do alto. Vejam o que ele diz no versículo 2, para ficar mais claro o que é que ele quer dizer com buscai. Pensai nas coisas que são de cima e não das que são da terra. Aqui ele muda um pouco e explica um pouco melhor ainda o que é que significa buscar. Ele diz aqui pensai. A palavra no original dá a ideia de pensar de forma demorada. Pensai. Ponderai, meditai, avaliai. Ou seja, não é aquela coisa rápida. É, ok, isto é o que ocupa a minha mente. Irmãos, o que nós pensamos vai determinar quem nós somos. Os nossos pensamentos determinam a nossa atitude. Determinam o nosso humor. Os nossos pensamentos falam e mexem com as nossas emoções. Os nossos pensamentos vão acabar por sair nas nossas palavras. Cuidado, não falo tudo aquilo que penso, não é? É bom não falar tudo o que pensamos, mas certamente o que falamos é alguma coisa que pensamos. Aquilo que pensamos vai determinar as nossas ações. Irmãos, a batalha pela nossa mente é real, feroz e constante. O inimigo das nossas almas estabeleceu um sistema à nossa volta, que a Bíblia chama muitas vezes de mundo. Este sistema é feito de tal maneira, com um poder extraordinário, para nos bombardear constantemente com aquilo que é a mentalidade, a forma de ver e de interpretar, os valores, os princípios, as ideias que o inimigo quer para nós. E isto não vem a nós de vez em quando, irmãos, vem o tempo inteiro, você não consegue escapar. A não ser que passe a vida de olhos fechados e de ouvidos fechados e o inimigo tem um mundo espiritual para poder lhe atacar mesmo assim. Mas nós somos cercados disto, irmãos. São jornais, são revistas, é televisão, é internet, são séries, são filmes, seja o que for, você está constantemente a ser influenciado com esta forma de ser diferente, esta forma de pensar diferente. Por isso, e nós voltamos tantas vezes a esse texto, não é? Texto fundamental da palavra do Senhor. Lá em Romanos, capítulo 12, o irmão conhece, se calhar até sabe de cor, não é? Romanos 12, 1 e 2. O que é que Paulo dizia aos crentes em Roma? Rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo. Não aceitem a pressão do sistema que o inimigo tem estabelecido, mas sejam transformados. Como? Pela renovação do vosso entendimento. A palavra é coerente, irmãos. Ela não é uma coxa de retalhos. Ele está a usar a mesma mensagem lá e aqui, falando de formas diferentes, mas é a mesma coisa. Ele está a dizer, pensem nas coisas de cima. Renovem o vosso entendimento com as coisas de cima, com as coisas que são do Senhor. Busquem e pensem nas coisas que são de cima, significa as suas prioridades, a sua escala de valores, os seus princípios, as suas ambições, os seus sonhos. Deveriam ser aqueles que vêm do Senhor.
e que estão em consonância com a vontade de Deus. O irmão quer ver como é que isto é coerente com todo o ensino do Novo Testamento e com o ensino do Senhor Jesus? Jesus ensinou aos seus discípulos: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Quais eram as outras coisas, irmãos, do texto? Lembram-se? Sermão do Monte. Os irmãos já são mestres em Sermão do Monte, não é? Bem, acho eu. Senão a gente começa outra vez. O que é que dizia lá? Essa afirmação vem na sequência de um capítulo que fala sobre o quê? Coisas materiais, coisas da terra, preocupações, ansiedades. E o Senhor dizia: não se preocupem com o que é que vão vestir, com o que é que vão comer, com o que é que vão... Parem de se preocupar com as coisas cá da terra. Busquem o Senhor, estabeleçam isto como prioridade na vossa mente, e se esta for a vossa prioridade, as outras coisas vão ser acrescentadas. O irmão vê como o ensino é coerente e nós encontramos a mesma mensagem num lado e no outro. As expressões usadas aqui, buscar, pensar, nos dão a ideia clara de intencionalidade e propósito. Isto não acontece de forma instantânea. Nós temos que usar a liberdade que nos foi dada. O Senhor não vai impor os seus pensamentos a nós. Ele não vai impor os princípios ou os valores do alto. Nós temos que buscá-los, pensar neles. Mas é uma escolha nossa, irmãos. Que coisa extraordinária que nós tantas vezes desprezamos. É um princípio e uma verdade bíblica essencial. O que é que eu vou lhe dar um exemplo agora bem prático. Talvez possa ajudar o irmão. A mim, confesso que ajudou-me imenso. Já há alguns anos que eu o descobri e passei a usá-lo. Sabe quando é aquela noite que você está com dificuldade em dormir? Acontece consigo. Está difícil dormir. Não é? Está acordado à meia da noite. Claro que você está acordado, a sua cabeça está a trabalhar, não é? Não fica no vazio, começa a pensar. E o que é que você começa a pensar à meia da noite? Já viu quantas vezes, quando nós estamos com insônia à meia da noite, o que vem à nossa mente para pensar são coisas ruins? São coisas negativas, não é? São problemas, são ansiedades. E aí fica mais difícil ainda ficar com sono, não é? Porque a gente está com um problema na cabeça e aí é que não consegue dormir mesmo. Aí vai ao médico: ó doutor, eu acordo à meia da noite, não consigo mais dormir, minha cabeça fica a pensar nos problemas e assunto encerrado. Quer saber de uma coisa que é um ensino bíblico muito claro e muito simples? Você não precisa manter a sua mente ocupada com essas coisas à meia da noite. Só faz porque quer. Porque não assume a autoridade que Deus lhe deu. O Senhor o criou com a capacidade de colocar os seus pensamentos onde você quiser. O inimigo é que tenta enganá-lo e você fica ali sob o peso da ansiedade enorme e não consigo mais dormir porque estou a pensar nisto. Meu amigo, meu irmão, minha irmã, meu querido, escolha pensar em outra coisa. Pense nas coisas do alto. Começou a pensar, não é? É como aqueles filmes de ficção científica que se escreve no ar. Não quero isso. Apaga. Pensar em outras coisas. Pensar em outras coisas. Quero pensar em outras coisas. Não quero pensar nisso. Isso aqui é ruim. Pensar nisso agora. O que é que eu posso pensar que é bom, que é positivo, que vem da parte do Senhor, que vai me abençoar? E sabe o que é que acontece quando a gente faz isso, irmãos? Estou a falar do ponto de vista prático. É que de repente a gente começa a dormir e dorme muito melhor. Paulo dizia aos crentes lá em Colossos: olha, a maneira de viver a maturidade cristã não é aquela que os mestres falsos estão a dizer, ascetismo, não é? Cerimônias, ritos, não é? Cumprir o calendário judaico, guardar os sábados, isto, aquilo. Não é nada disto. Nada disto vocês já têm tudo o que vocês precisam para a salvação em Cristo. Vocês querem viver a maturidade cristã verdadeira? Então busquem e pensem nas coisas que são do alto. Busquem as coisas que são do Senhor. Utilizem a vossa liberdade para pensar naquilo que é de Deus. Porque os valores, os princípios, a forma de pensar e de ver a vida e de interpretar a vida que vem de Deus é diferente da do mundo. Dar exemplos práticos é sempre mais fácil, não é? Para a gente poder entender. Então vamos lá, irmãos. O que significaria pensar nas coisas do alto? Exemplo. O mundo valoriza ter. As pessoas em geral querem cada vez mais. Nós estávamos aí com tanta limitação de movimentação e quando íamos aos centros comerciais comprar alguma coisa para o Natal, como é que eles estavam? Superlotados. Tinha fila de carro para entrar no estacionamento do centro comercial. As pessoas querem ter, porque hoje em dia as pessoas são classificadas pelo que têm, onde moram, que carro usam, e se já têm, querem mais.
Mas a Bíblia diz que Deus olha para o coração. E por isso a palavra do Senhor nos diz que o ensino de Deus é: mais bem-aventurado é dar do que receber. O crente, irmãos, o crente em Cristo verdadeiro, que Jesus domina a sua vida, que a sua mente pensa nas coisas do alto, estabeleceu este princípio na sua vida e ele ama dar. Ele se alegra em dar, em oferecer. Ele desliga-se das coisas e olha para as coisas como elas verdadeiramente são, servas, não prioridades da vida. E o mundo olha para o crente e fica confuso e não entende. Que vocês trabalham tanto, no fim do mês já têm que pagar não sei quanto de imposto e ainda vão dar 10% à igreja. Epá, são completamente malucos. Esta gente é doida. Esta história do dízimo é mesmo loucura absoluta. Para o mundo é, irmãos. E se a gente lhes disser que além do dízimo ainda dá ofertas avulsas, ainda dá oferta para o missionário, ainda dá oferta para quem precisa, ainda ajuda quem tem beneficência, e no fim disto tudo, irmãos, matemática de Deus. Não me pergunto como é que explica racionalmente. Você se agarra aos 100% que ganha e no fim do mês não dá. Você é fiel em contribuir para o Senhor e os 90% com que você ficou sobram. Não me pergunto para explicar, mas é assim que acontece. Pensem nas coisas do alto. Os princípios do alto são diferentes. O mundo não entende o coração do missionário, que larga tudo, larga a sua terra, larga o viver no primeiro mundo, larga o ter todas as condições e vai para um país do terceiro mundo e vai viver em condições difíceis e vai viver lá no mato, vai viver entre o povo mais pobre. As pessoas, mas é completamente louco. Nem as pessoas daqui entendem, nem as de lá entendem. Pensem nas coisas do alto. Os valores e os princípios são diferentes. Exemplo. No mundo, quem sobe na escala social espera ser servido. O ponto mais alto da escala social seria o rei ou a rainha. Eles nem sequer precisam se vestir. Alguém vai vesti-los. Alguém vai escolher a roupa para eles. Alguém vem ajudar a tirar, vem ajudar a colocar, vem ajudar a pentear os cabelos, etc. e tal. Uau! Isso é que é vida. Mentalidade do mundo. A palavra do Senhor diz-nos que o Deus, Criador dos céus e da terra, que tem todo o poder, fez-se homem e veio para servir. E disse especificamente, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida. A palavra de Deus nos ensina que aos olhos de Deus a grandeza vem pelo serviço. E o mundo olha para isso e diz, doidos, completamente malucos. Ótimo, ainda bem, irmãos. Busquem as coisas lá do alto. Pensem numa mentalidade diferente. Porque senão, meu querido, você pode até ter um nome de crente, de cristão, seja lá o que é que for. Vai estar vivendo igualzinho os outros que não conhecem a Deus. Paulo diz aos crentes de Colossos, nós morremos para estas coisas. Ressuscitamos com Cristo. A nossa mente busca uma outra forma de olhar o mundo. Nossa interpretação é diferente. No mundo se valoriza a vingança. Se eu fui ferido, se eu fui prejudicado, se eu fui injuriado, eu tenho direito de retribuir, olho por olho, dente por dente. Se há um texto bíblico que o povo, que as pessoas do mundo gostam, é este. Oh, esse é bom. Eu tenho direito de ir lá. Deu-me um murro, agora fica quietinho, que é para você ver como é que é. A palavra de Deus diz, não vos vingueis. Façam bem a quem vos maltrata. Orem pelos que vos perseguem. Amem os vossos inimigos. E o mundo diz, fracos, não são capazes de se defender. E aquilo que o mundo chama de fraqueza, Deus diz que é a verdadeira força. Força verdadeira, irmãos, não é para retribuir quando eu sou ferido. Isso é fácil, isso é o natural. Isso é o círculo, é a volta, é a roda andando, é só continuar a andar. Força é para parar a roda e dizer, não, eu não sou igual a você. Eu não vou manter o mesmo nível daquilo que você faz. E se você me ofende pessoalmente desta maneira, eu não vou responder ofendendo pessoalmente. A minha força é suficiente para travar aqui, para sofrer o dano e segurar aquilo que é a ofensa. Eu não vou permitir que isto continue. Jesus ensinou e viveu isto na prática ao ponto do momento em que estava a morrer na cruz. Pai, perdoa-lhes. Não sabem o que fazem. Nós percebemos, irmãos, que as coisas de cima, as coisas do céu, não são coisas místicas, transcendentes,
São coisas práticas. O resultado de buscar e de pensar nas coisas do alto é um resultado visível numa vida moral e ética. Não é para o crente andar com a cabeça na lua, não. O resultado de buscar as coisas do alto é o padrão de vida do crente que é diferente. Porque o padrão dos seus pensamentos vem daquilo que é a revelação de Deus. A sua forma de interpretar a vida e o mundo não é aquela onde ele está, porque ele aqui é apenas peregrino. Está de passagem. É forasteiro. Somos embaixadores da parte de Cristo. Como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Deus que vos reconcilieis. Esta é a palavra do Senhor. O Senhor Jesus, lá em João 17, na sua oração sacerdotal, versículo 15 e 16, dizia: não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não sou do mundo, não são do mundo, como eu não sou do mundo. Nós não somos mais do mundo, ressuscitamos com Cristo, pensamos de outra maneira, pensamos nas coisas que são do alto. Na carta aos Hebreus, o autor da carta falava a respeito daquilo que eram os mártires da fé, aqueles que tinham vivido ao ponto de dar a sua vida. E no capítulo 11 ele diz assim: todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, crendo-as, abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra, porque os que isto dizem claramente mostram que buscam uma pátria, e se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam a oportunidade de tornar, mas agora desejam uma melhor, que é celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Coisa extraordinária, irmãos. A palavra é esta. Se vocês ressuscitaram com Cristo, pensem nas coisas que são do alto. Como é que nós fazemos isto na prática, irmãos? Desenvolvendo as disciplinas espirituais. Quais são? Grande novidade eu vou dar agora aos irmãos. Presta atenção que o irmão nunca ouviu isso quando veio à igreja. É a primeira vez que o pastor vai lhe dizer isto hoje. Então presta atenção. Como você nunca soube disto, ouça para que você possa perceber bem. Como é que o crente desenvolve a sua mente pensando nas coisas que são do alto? Leia a Bíblia. Medite na palavra. Estude. Separe tempo de oração. Leia bom material, escrito por servos do Senhor com uma doutrina santa e fiel. Envolva-se naquilo que é o serviço do Senhor, o serviço da igreja, abençoando outros através dos seus dons, dos seus talentos. Envolva-se naquilo que é o trabalho da igreja. Você nunca ouviu isto, não é? É a primeira vez que está a ouvir. Irmãos, não é mistério, irmãos. Não é mistério. É básico, porque é básico. E é de coisas básicas que Paulo está aqui a falar. E ele a seguir vai ainda usar duas expressões fantásticas neste texto. No versículo 3, ele vai dizer que a nossa vida está oculta em Cristo. E no verso 4, ele vai afirmar: Cristo é a nossa vida. Irmãos, que afirmações fantásticas, extraordinárias, que a gente não consegue ver hoje. Porque o nosso tempo acabou, nós temos que terminar para dar tempo dos irmãos do próximo culto chegarem. Mas se o irmão quiser, nós vamos continuar a ver isto. Mas eu queria que você saísse daqui hoje guardando isto. Nós somos chamados para a nova vida em Cristo, de forma prática, ocuparmos a nossa mente voluntária, intencionalmente, com as coisas que são do alto, os valores, os princípios, não é? O que é realmente importante para o Senhor. E isto vai resultar numa vida moral, ética, num comportamento diferente, que nos diferencia e serve de testemunho. Em cada momento, Senhor, te buscar, cada momento o teu nome louvar, meu pensamento cativo levar, tudo, ó Cristo, para ti. É o que vamos cantar agora, ficando de pé. Senhor, te buscar, cada momento teu nome louvar.
Amém? Amém. Que linda oração cantada. Nós queremos agradecer a presença dos irmãos, daqueles que nos acompanharam através da transmissão na internet. Lembrar aos irmãos que nós estamos tomando decisões quase que de semana a semana. Os irmãos já perceberam, esta semana deve estar a ser decretado um confinamento, não é? Um novo confinamento, tudo indica que assim será. A grande questão que está no ar e que não há ainda resposta, tentamos de várias formas obter, mas não conseguimos ainda saber, é o que vai acontecer em relação às atividades religiosas. Ou seja, se o Governo vai ou não ordenar que as igrejas fechem como aconteceu no primeiro confinamento. O que tem sido dito é que, em princípio, será tudo igual ao primeiro confinamento, com exceção das escolas. É a afirmação que tem sido dada. Se isto diz respeito às igrejas ou não, nós não sabemos, porque percebemos que o Governo não tem estado muito preocupado com isto. É prioridade para nós, não é para eles. Bem, mas de qualquer maneira, esta semana nós vamos ouvir. Peço que os irmãos estejam em oração e estejam atentos. Nós gostaríamos, evidentemente, muito de poder continuar a ter o nosso culto presencial. Iremos cumprir aquilo que são as ordens do Estado, de acordo com a autoridade que tem. A própria palavra nos diz que assim devemos fazer. Se os cultos forem proibidos, se a participação presencial for proibida, os irmãos receberão, como naquela fase inicial, os irmãos terão os cultos às 11h30 e às 6h30, como habitualmente. Irão vê-los em casa, não é? Através do YouTube, do canal da igreja. Não sabemos se vai ser assim ou não. Pedimos que estejam em oração. Creio que os irmãos entendem que isto representa uma carga para a equipa de tecnologia da nossa igreja, mas, enfim, tem servido e creio que vão continuar a servir e, se for necessário, terá que ser. Mas que nosso coração possa estar voltado para o Senhor. Independentemente daquilo que acontecer, aquilo que acabamos de ouvir hoje se aplica nas nossas vidas. Nós, ressuscitados em Cristo, buscamos e pensamos as coisas que são do alto. Querido Pai, nós te louvamos pela riqueza, pela simplicidade direta da Tua palavra. Oh Pai, é tão rica. Não há mistérios e segredos tão complicados assim quando diz respeito à vida cristã prática e nós queremos vivê-la, Senhor, contigo. Não ressuscitamos com Cristo para deixar que a mentalidade do mundo tome conta do nosso coração. Livra-nos, Senhor, disto. Ajuda-nos a não sermos conformados com o mundo, mas atrai, Senhor, as nossas mentes e os nossos corações para as coisas do alto. Que os nossos princípios, os nossos padrões, os nossos valores, as nossas ambições, os nossos sonhos possam estar de acordo com a Tua vontade e que sejam para a Tua glória. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se sentar. Após o pós-lúdio, iremos sair de acordo com a orientação da nossa equipa de recepção, evitando a aglomeração aqui na porta, como todos os domingos pedimos aos irmãos. Que o Senhor continue connosco.
Música